Olá, qual é o seu verdadeiro eu? Qual a sua essência? Você já deve ter se feito essa pergunta, ou essas perguntas. Talvez já tenha até pensado em procurar um psicólogo para que ele te ajudasse a encontrar o seu verdadeiro eu. Onde isso pode ser encontrado? Existe uma essência imutável e verdadeira dentro de nós? Antes da gente conversar um pouco sobre isso, me deixe recordar com você uma história lá da Grécia Antiga. Heráclito de Éfeso foi um filósofo que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. E Heráclito tinha uma maneira de pensar que o opunha a Parmênides. Para Parmênides, o ser é sempre imutável, porque é sempre idêntico a si mesmo. Enquanto para Heráclito, o ser está sempre em movimento. Tudo flui. A realidade flui, o ser flui. É de Heráclito aquela famosa frase: nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Panta rei, dizia Heráclito, o que quer dizer tudo flui. O que ficou do debate entre Heráclito e Parmênides foi que entre essas duas posições se figurou algo que sempre se repetiu, esteve presente nos grandes debates da filosofia. O que é realmente o ser? Aquilo que flui ou aquilo que permanece sempre imutável? O fato é que nós tivemos sempre oposições ou, no mínimo, debates entre uma metafísica mais essencialista e uma filosofia mais existencialista. Isso quer dizer o seguinte: nós sempre tivemos filósofos que tentavam afirmar que há algo em nós que sempre deve permanecer idêntico, enquanto outros tentavam surpreender o ser nos seus múltiplos movimentos, nos seus múltiplos papéis, sempre no devir do seu próprio sentido. Eu gosto sempre de pensar na filosofia não tanto como uma resposta definitiva para os nossos problemas, mas exatamente como uma tentativa de resolver algo dos nossos conflitos sempre presentes. No debate entre os grandes filósofos, é claro que todos eles fizeram percursos muito respeitáveis e que nós às vezes nem conseguimos alcançar completamente, mas nesses debates entre os grandes filósofos nós podemos ter a certeza de que estão presentes os nossos grandes dramas existenciais. E um grande drama existencial é exatamente esse. Onde eu vou encontrar a essência do que sou? Há uma dupla tendência psicológica em nós. Eu sou o que em mim permanece imutável ou devo sempre aceitar a mudança e a transformação daquilo que sou? O fato é que diante das crises, diante de tudo aquilo que de alguma forma vem ameaçar aquilo que nós somos, nós tentamos nos agarrar àquilo que nós julgamos ser a essência do nosso próprio eu. Então, muitas vezes construímos estratégias defensivas, estratégias para tentar dar consistência e solidificar aquilo que somos. Solidificar a nossa identidade, proteger os símbolos, proteger as representações daquilo que somos. E aí, muitas vezes até batemos no peito e dizemos assim, no peito dizemos: eu não sou assim, eu sou de tal maneira, a minha essência é de tal maneira. E muitas vezes é nesse momento em que nós começamos a adoecer. Porque nós adoecemos no momento em que tentamos nos definir de uma forma única, de uma forma sempre imutável. Nós adoecemos no momento em que tentamos proteger um eu que nós pensamos ser já definido, diante de uma realidade que flui e que ameaça a consistência e a permanência daquele eu que nós já temos introjetado dentro de nós. No medo
na dificuldade de topar um movimento de mudança, nós nos agarramos àquilo que nós julgamos ser as nossas certezas sobre nós mesmos. Porque transformar é também se perder de alguma forma. Aceitar a mudança é topar perder algo que nós já julgamos familiar. E é na dificuldade de assimilarmos os novos elementos da realidade àquilo que somos, que moram a maioria dos nossos conflitos. E quanto mais nós tentamos proteger e manter imutável o nosso ser, mais nós estabelecemos um conflito, um litígio entre nós e a própria realidade. Ou seja, para que a gente possa alcançar um nível melhor de viver, para que a gente possa ter uma existência sem tantos conflitos e sem tantos adoecimentos neuróticos, nós precisamos recuperar uma certa abertura ao devir da vida, recuperar uma certa abertura para assimilar e aceitar o movimento da existência. O neurótico padece exatamente de um excesso de defesas frente àquilo que parece ameaçá-lo. E o que nos ameaça, na verdade, uma certa representação de nós mesmos. Então, quanto mais a gente topar uma modificação nessa representação, mais nós conseguimos responder de uma maneira criativa, de uma maneira positiva aos desafios da existência. É preciso, então, recuperar em alguma medida aquilo que Heráclito já dizia: tudo flui, a realidade flui, o mundo flui, e nós precisamos em alguma medida aprender a fluir com a vida, deixar que a nossa própria vida flua, recuperar um certo movimento, porque existir é também se movimentar. Existir é também ocupar a temporalidade de uma maneira sempre dinâmica e criativa. E sempre quando nós resistimos a esse movimento, nós já começamos a morrer. Só a morte é sem movimento. O ser vivo, o ser que existe plenamente, está sempre em transformação. Então, muitas vezes é preciso buscar uma ajuda, às vezes até uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, para recuperar esse movimento, para recuperar essa abertura frente a novas maneiras de definir aquilo que somos. Não para reafirmar, nem para solidificar aquilo que julgamos ser, mas exatamente para conseguir enxergar a nós mesmos, enxergar sentido no movimento que nós mesmos podemos fazer na vida. Então, quem sabe hoje você não possa pensar junto comigo: como eu posso entrar de forma mais tranquila, de forma mais aberta no movimento da existência? Quantas coisas eu não rejeito, quantas coisas eu não tenho dificuldade em assimilar, porque estou preso a uma certa forma já estereotipada de me definir. O que eu posso fazer para expandir a definição do meu próprio eu? Você vai perceber que se você se abre para essas questões, a existência começa a te parecer mais dinâmica e mais rica. E os conflitos começam a desaparecer quando você começa a se defender menos de tudo aquilo que representa o movimento e a transformação. Vamos pensar sobre isso? Panta Rei, tudo flui.